A gente está começando a chegar no momento que a gente está questionando algumas tecnologias, e eu acho que faz parte. Vamos pegar aí a década de 70 para 80, quando a informatização veio. Muita gente questionou, né? Pô, o banco vai mandar um monte de gente embora. Vai. Sim. Mandou. Sim. Né? Então a gente acabou usando o computador. Cadê os datilógrafos? Foram demitidos, porque veio o computador, digitação. São transformações, são períodos de transformação. Eu acho que toda tecnologia ela precisa ser analisada para ver o que benefício e que malefício ela traz. Né? A gente está falando de genética, né? Teve muito tempo lá, não sei se você lembra da Dolly, que era para não ficar criando coisas. Teve uma assinatura lá de uma coisa. Mas você acha que alguém não mexeu com genética? Claro, mexeu. Claro. Mexeu por baixo, foi crime. Então a gente precisa também traçar limites éticos do que pode ser feito ou não, até com a própria inteligência artificial. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Pra plateia. Jimmy, como é que estamos hoje? Muito bem, Ferrari. Gravando num dia atípico, né? A gente sempre grava sextas, estamos gravando às terças. É até estranho, né? Vamos lá. É, diferente, tá pertinho das nossas últimas gravações que fizemos. Certo. E aí, quem são os convidados especiais de hoje? Hoje a gente está tendo uma conversa muito legal, porque a gente vai falar sobre soluções para a área de saúde. E um dos nossos convidados é de uma empresa que já esteve aqui com a gente, né? A Top Med, a Valda esteve aqui com a gente conversando. E a gente está tendo o prazer de retomar esse assunto. Saúde e tecnologia. Saúde e tecnologia, recebendo hoje aqui o Ronaldo Oliveira, que é Head da vertical de Healthcare da Amazon AWS, né? A Amazon Web Services. E também o Paulo Salve, que é CTO e fundador da Top Med. E a gente vai descobrir o que eles estão criando e aprontando juntos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jimmy. Obrigado, Ferrari. É um prazer receber vocês aqui. Vou começar por você então, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho de como é que a Amazon está olhando para esse mundo de saúde, assim, como é que você chegou na Amazon? Vamos lá, né? Eu sou uma pessoa, eu acho que eu sou um dos mais velhos dentro da Amazon Web Services, né? É importante separar o que é a Amazon Web Services da Amazon Varejo, né? Ah, é? A gente é uma divisão de cloud, então o Bezos tinha lá por 2005, 2004, fazia Black Fridays, tinha uma ociosidade toda vez que terminava as Black Fridays, e aí ele pensou o seguinte, poxa, por que não alugar a minha ociosidade? E aí se cria em 2006 a AWS, que é a Amazon Web Services. Naquela época tinham pequenos clientes, né? Como o Pinterest, um tal de LinkedIn, e a gente começou o negócio lá atrás. Eu me lembro que o mercado todo falava, dizendo que coisa estranha, que uma varejista está tentando entrar no mercado de tecnologia, e tinha aquele serviço do S3, que um monte de empresa de tecnologia começou a usar. Ele nasce no S3, ele vai... O S3, para quem não conhece, é o Simple Storage Service, é por isso que chama S3, e é o aluguel de espaço na nuvem. Isso a gente está falando em 2006, muito antes de todos os outros serviços que existem hoje, né, de storage, e também o EC2, que é o servidor na nuvem, logo depois. Então a gente nasce. Eu entrei na AWS em 2014, estou fazendo 9 anos, né? Fiz 9 anos agora em 1º de julho. Quase uma década. Eu sou funcionário número 33 na América Latina. Caramba, então, assim, que legal! Quando a gente começou a operação lá, e já fiz diversos papéis lá dentro da estrutura, sempre cuidando muito da relação da AWS com o mercado e com os parceiros. Né? Eu brinco sempre que a Amazon Web Services é uma grande loja de e-commerce de infraestrutura. Sim. Então você passa seu cartão e usa os storages, os serviços e tudo mais. Mas se você chegar para mim e falar, não, do AWS pode fazer para mim o meu site? Eu falo, não, para isso eu tenho os parceiros, né? A TopBed é um parceiro de software, ela tem uma solução e a gente trabalha com eles. Como eu tenho outros parceiros que vão construir um site para você. Que dão sentido à nuvem. Exatamente. E como é que funciona essa história de armazenamento em nuvem, de cloud? Assim, a Amazon tem lá um monte de computador embaixo de algum deserto e aí fica tudo salvo lá? Não é um deserto. Né? Existem, a gente chama de regiões e zonas de disponibilidade, que são grupos ou clusters de data center. Isso é muito definido. Se você entrar lá no site da AWS e perguntar onde estão localizados, você vai ver, por exemplo, que na América Latina está em São Paulo. Não vou falar onde fica a rua, não posso falar o endereço, até por questões de segurança, para ninguém ir lá atacar, mas eles estão em São Paulo. Como tem um na Virgínia, como tem um, por exemplo, lá em Frankfurt, na Europa. Na verdade, a gente tem em todo aí em torno de uns 28 regiões, e cada região se subdivide em grupos de zonas de disponibilidades, que são outros clusters separados por mais de 20 quilômetros, que é a ISO 1000, a ISO 2027, alguma coisa assim. 20 quilômetros?
elas têm que ter um mínimo de distância. Por quê? Porque se uma cair, a outra não vai cair junto. Entendi, por questões de fornecimento de energia, ou se não acontecer só alguma isso, coisa. por ataque, por incêndio, por meteoro, maremotos. sempre acontece meteoro. De vez em quando o meteoro chega, né? Mas esse ponto da segurança realmente é importante, né? Sim. Porque se você for ver que é um servidor que armazena um monte de soluções, por exemplo, tem um servidor de um hospital rodando num sistema como esse, e ele sofre um ataque, é uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas devem ir até disfarçadas nesses lugares, né? Vão com outra roupa, não vão com roupa de Amazon. Não, na verdade, assim, a gente tem uma questão de segurança. Não tem essa. Você nunca vai chegar perto de um grande prédio e vai escrever uma placa bem grande, Amazon Web Services. Sim. A gente preserva exatamente a segurança de falar que aqui tem um data center, mas ninguém vai saber que é ali. Claro. Por questões de segurança. Então, interessante. E como é que isso conecta com a história da TopMed, né? A gente conversou com a Valda, até acho que o Paulo pode retomar esse assunto, que hoje a TopMed tem um serviço de telemedicina, né, de saúde muito consistente, assim, como o inovador, serviço... inclusive, Exato, né? Porque, na verdade, o mercado ainda não estava pronto e a pandemia, de certa forma, fez um processo de aceleração muito forte nessa área de exatamente. De atuação. A gente começou essa história há 16 anos atrás, quando ninguém falava sobre isso, né? Aqui no Brasil, a gente começou a falar sobre telesaúde e telemedicina e atender à distância em saúde no momento que isso não se falava aqui. Tinha alguma ressonância lá fora, na Europa principalmente, muito disso, mas aqui no Brasil, praticamente nada. Então a gente começou acreditando já que isso seria uma tendência, né? E, obviamente, a pandemia acelerou isso, né? Isso foi... Talvez o principal, se a gente pode falar de benefício da pandemia, foi isso. Acelerou algumas tecnologias que ajudaram o nosso dia a dia. Não só telemedicina, mas reuniões por vídeo que a gente fazia esporadicamente, agora ficou muito comum, né? Isso trouxe uma facilidade na vida das pessoas muito grande. Então, a gente agora com a Amazon, essa parceria com a AWS, pretende retomar, continuar esse pioneirismo e lançar novas soluções. Uma delas é essa conexão com a Alexa, para a gente levar... orientações de saúde pelo assistente virtual da Amazon, que é a Alexa, né? E outras, né? Trabalhar com ciência de dados, trabalhar com saúde populacional, isso é uma tendência. E na saúde isso vem crescendo muito porque a gente tem agora uma disponibilidade de dados muito grande. Falta agora tirar a inteligência disso, né? Pegar esses dados que estão fragmentados na saúde, juntar isso no que a gente chama de data lake e começar a usar a inteligência artificial para a primeira fronteira que o pessoal fala é a questão do que chama de Big Data, né? De você chegar e fazer uma organização de informação para poder utilizar e tirar o ouro daquele... Como é que é? Minerar aquele ouro que está acumulado ali dentro. E isso na saúde é muito interessante, né? Porque a gente não tem padrões muito bem definidos na saúde. Tem muita fragmentação dos dados. Várias soluções que não se conversam. No SUS, cada município usa uma solução, tem alguma coisa do Ministério da Saúde, mas não tem uma conexão de dados importante. E quando você precisa gerar inteligência a partir disso, que vem a dificuldade. Com a inteligência artificial e com alguns padrões que começaram a ser definidos ao redor do mundo, padrões de conexão de dados, como o FHIR, HL7, outros protocolos de troca de informação, a gente começa a ter um pouco mais de possibilidade de gerar inteligência a partir de grandes volumes de dados, né? A saúde gera muito dado. E o que são esses protocolos? Fala assim, IL7? HL7. São padrões internacionais? Sim. Isso. Então, é novidade isso? Como é que está? Não é novidade porque ele vem sendo trabalhado há muitos anos, mas a adoção é muito lenta, justamente porque cada um tenta implementar a sua solução. Isso aconteceu não só aqui no Brasil, como em todo mundo, né? Cada empresa ou cada ente público tenta colocar seu padrão. E isso dura muito tempo, né? Todo mundo tentando impor a sua solução. E aí começaram a surgir alguns padrões. Não, vamos parar e vamos definir padrões para a gente conversar, porque senão a gente nunca vai conseguir trabalhar com prontuário único, que é uma briga antiga da saúde, né? Hoje, teu dado sobre saúde está espalhado. Você vai numa clínica, tem um registro lá. Vai no hospital, outro registro. Se a gente vai na Santa Luzia, vai fazer o exame médico, né? Tem hemograma, vai tomar não sei o quê, tem aquela informação e só vai acessar lá, né? De um jeito. E de um jeito só do jeito deles. Se for em outro laboratório, aí vai ser outro jeito. Aí vai ser de outro jeito. Aí tu chega assim, tá, e aí tu pegar uma histórica, tu vai ter que chegar a juntar aquele dado com aquele dado para chegar e montar uma curvinha bonitinha. E aí você pega na complexidade até da questão da integração das informações. Por exemplo, você sofreu um acidente aqui e eu preciso do seu protocolo por internet em outro país ou em outro hospital. Se ele me mandar
usar uma conexão por API, pode ser que sua informação chegue toda truncada no hospital se ele não seguir algum padrão. Claro. Ou você teria que fazer integrações. Por exemplo, no caso de banco, todas as comunicações de pagamento são padronizadas. E na saúde isso começou a ser considerado. Hoje tem um padrão que é o HL7, o FHIR, que hoje até tem uma ONG que cuida disso, que é a org, né, que é hl7.org.br, e tem também a Global, que eles chegam e falam assim, ó, esse é o protocolo de comunicação. Hoje, qual é o maior desafio? As pessoas criaram softwares. Tem muito legado dentro de hospital, dentro de empresas, clínicas, e elas não seguem esse padrão. Então está sendo imposto até de fora do Brasil para... Cara, você precisa se adaptar. O seu banco de dados dentro da sua aplicação precisa seguir esse protocolo. Que, tipo, um exame de sangue vai seguir, sei lá, uma casa decimal, uma vírgula e mais 4 casas e GW. Sim. Então você tem que ter padrões. Tem que falar o mesmo idioma. Exatamente. Já começa com a questão da unidade, Exatamente. né? Tipo, lá nos Estados Unidos, mol, Polegada, aqui usa então, ml. e como eu converto ela? Milhas para quilômetros. Até para você saber se a outra, o cara recebeu em polegadas ou era em centímetros cúbicos. Como é que eu vejo isso? Não, imagina o impacto que isso tem, né, no procedimento errado. Mas enfim, então, realmente essas medidas, elas são extremamente importantes, porque Sim. isso pode fazer um procedimento ser feito da maneira errada, se a informação chegar do jeito errado, né? Correto. Não, e até do ponto de vista de economia, de desperdício, né? A gente repete muito o exame porque o médico não tem acesso ao exame feito há 2 meses atrás e pede de novo. Isso acontece muito, parece pouco, mas é muito, e na saúde privada e na pública. Nas duas acontece a mesma coisa. Então, esse aproveitamento da informação também evita desperdício, né? Eu vou aproveitar para trazer um assunto mais, já de cara aqui, mais legal para a gente discutir. A gente está vivendo esse momento, né, em que todos os setores da sociedade estão buscando utilizar dados para melhorar a vida dos humanos, né? Sim. A gente conseguir prever as coisas e orientar melhor a nossa vida por dados, né? As empresas já são data-driven há algum tempo, mas isso está cada vez mais latente. Na visão de vocês, como é que fica o ponto de vista de privacidade das pessoas, principalmente na área de saúde? É um ponto extremamente polêmico na saúde, principalmente, que Sim. são dados sensíveis, né? Isso. Mas o que a gente acredita é que tem regras e normativas para isso. Então, empresas que cuidem disso de maneira responsável vai ter mecanismos para ter esse cuidado, né? Tem LGPD, tem várias formas de você preservar a individualidade dos dados. Isso é possível. É claro que na saúde a gente tem que ter muito mais cuidado do que em muitas outras áreas. Imagina se vaza um prontuário, se vaza alguma questão de Então, saúde, é bem crítico, né? Pelo que eu conheço da experiência da AWS, é que eles desde o começo nasceram com isolamento de informação, então sempre nasceu com esse enfoque de proteção. A gente traz a questão do isolamento de informação, mas a gente tem um modelo que a gente chama de segurança compartilhada. O que é segurança compartilhada? Eu estou disponibilizando uma nuvem para você com um ISO 27000, com criptografia, mas você tem que usar, né? Então, o que a gente sabe é você tem que construir a sua aplicação e usar minhas tecnologias como o WAF, um firewall, uma criptografia e criptografar seu banco, esconder as coisas para as pessoas não terem acesso de uma forma. Então, as ferramentas são disponíveis. Exatamente, por isso que a gente chama sempre do modelo de segurança compartilhada. Eu te dou as ferramentas, pelo amor de Deus, use. Sim. Né? Mas a segunda coisa que eu acho importante é quando você usa um data center de outro, que no meu caso é a cloud minha, eu vou garantir que você tenha, por exemplo, a gente falou de segurança, mas eu tenho uma certificação específica para saúde, que é a RIPA. Então, eu garanto que você vai estar lá, usando as ferramentas corretas. Muito mais seguro, às vezes, que você ter lá no seu computadorzinho, no seu desktop, lá na sua mesa. Sim. Então, isso a gente sempre fala. E eu acho muito importante a gente trazer esse tema da segurança, porque a segurança hoje, a gente fica muito pensando no celular, mas quantos prontuários em papel o pessoal joga no lixo e o cara vai lá fuçar no próprio lixo do hospital? Claro. Então, a segurança da informação LGPD, ela é muito mais do que só a internet, mas ela é física. A hora que você entra, vai ser seu cadastro. A pessoa que tem acesso ao seu documento, ele tem que ser feito de ponta a ponta, né? E aí, muita gente pergunta, fala assim, mas a AWS tem LGPD? Eu falo assim, eu tenho, e você tem? Porque você tem que garantir, junto com o processo de informática, banco de dados, servidores, storage, mas também os processos de captação dessa informação e garantia que essa informação depois vai ser descartada da forma correta. Até para se manter fidedigna também, né? Como é que tá a velocidade de armazenar informação na nuvem? Digamos, a pandemia teoricamente acelerou isso, não? Muito. A gente pode começar a falar assim, até vou trazer o tema que eu sempre dou risada, principalmente dentro do hospitalar, quanto tempo você não vê mais uma chapa? Já pensou nisso ou não? É verdade. Quando você não vê mais uma chapa, significa que aquilo tudo virou imagem. Então hoje tem petabytes e petabytes de tomografias,
scanners, tudo isso escaneado lá dentro em imagens e em histórias gigantescas. Que muita gente está começando a olhar e falar assim, peraí, se eu colocar inteligência artificial para analisar todas essas imagens e falar, esse cara tem câncer, esse tem algum outro tipo de doença, ele tem um tumor, para aprender e criar algoritmos para isso. Então, esse crescimento foi exponencial, né? Projetos, por exemplo, durante a pandemia mesmo de Covid, o que tinha de imagem de Covid, que eram as tomografias, foi assim, fantástico no lado de crescimento de imagem e também fantástico na parte de aprendizado. Mas e o lado da parte de saúde, na parte médica, as imagens não são tão comprimidas, né? Elas são normalmente guardadas são RAW em grandes, gigantes, teoricamente, porque você está procurando detalhe, né? Você não está procurando a visão geral. Exatamente. Então, tipo, as imagens dinâmicas são tiradas em série, né? Não só aquela estática. Então tem muita imagem de tomografia, de ressonância, que são muito pesadas. E aí, então tu tens uma quantidade enorme de informações, de imagens e fotos e história da pessoa e teoricamente aquela informação está disponível, só que alguém tem que fazer uma inteligência para fazer aquilo gerar valor para o pessoal. E o que a TopMed está trabalhando nesse lado? A gente tem agora um investimento muito alto em inteligência artificial também, a gente está focando muito nesse lado. É uma tendência do mercado, né? A gente teve... Mês passado, em abril, em Chicago, no evento da RIMS, né, o Ronaldo também estava lá, em que a parte de inteligência artificial praticamente dominou. É o maior evento de saúde do mundo, né, onde lançam todas as tecnologias. E acho que mais da metade do evento foi sobre... Esse eixo do diagnóstico por imagem, eu acho que é talvez uma maçã do galho mais baixo, a coisa mais evidente, teoricamente, poderia trabalhar, né? Mas eu imagino que deve ter muitas mais demandas particulares sendo trabalhadas. Tem muitos. O de diagnóstico por imagem, ele até é o mais antigo, né? Inclusive em termos de telemedicina. O que começou tudo foi telelaudo, né? Quando a gente começou a disponibilizar a imagem para alguém laudar fora do país ou em outro lugar. E pegar um especialista de uma determinada doença. Para alguma coisa muito específica e laudar exames mais complexos, né? Começou por aí. E o que todo mundo conhece, a mais evidente é a que fica mais fácil. Até pelo volume de dados que a gente tem, que o Ronaldo estava falando. A gente tem muita informação agora. Então, treinar um algoritmo para ele reconhecer uma imagem que tem algum problema ali é mais fácil. E isso é o que está todo mundo atacando e já tem muita solução no mercado acontecendo. Mas não é só isso. A gente vai ter a IA trabalhando em muita coisa, né? A gente está usando a IA agora para realmente dar a orientação correta para a pessoa. Fazer triagem de algoritmo, de sintomas, orientar num cuidado inicial, o que a pessoa deve fazer, o que ela deve procurar para ter um primeiro atendimento. Então a IA também pode ajudar nisso. Eu vejo um desafio, né? Eu me lembro, na época, quando eu era mais novo, o pessoal falava dos sistemas especialistas que iam chegar e revolucionar a medicina, que você ia fazer as perguntas e uma árvore ia resolver a doença da pessoa. E a gente vai vendo que na prática é muito mais feeling dos profissionais para tentar fazer o processo de interpretação da situação. E que onde a pessoa vai fazendo pesquisas, procurando papers e vai chegando e buscando informação, tem muito mais heurística, inteligência sendo construída para poder fazer um perfeito diagnóstico. Eu acho que o desafio é exatamente isso, né? Como é que você faz os computadores ajudarem nesse processo? Sim. Eu acho que tem uma questão muito a medicina, ela muda, né? Isso também é uma coisa muito interessante. Ela não é estática, né? Uma coisa que antigamente fazia mal e tinha colesterol, hoje pode ser que não é mais, porque ela está evoluindo. Claro. Então, como os sistemas também vão evoluir aprendendo com o que está acontecendo. Até dentro de diagnósticos, identificação de possíveis fraudes. Porque vamos pensar que o hospital não tem... A gente está falando muito do diagnóstico de doença, mas um hospital ele é composto de otimizações, processos complexos internos, pagamentos, recebimentos. Então, na verdade, a gente entende até que a inteligência artificial ela vai começar no básico, porque o que a gente fala de diagnóstico já é o crítico. Sim. A gente vai começar lá identificando a fraude do cara que fez os 2, 3 exames sem precisar, ou vai identificar o médico que está passando prescrições erradas, ou alguma coisa de desperdício de material para otimizar a saúde. Aí no caso de organização. Exatamente. Porque você vai pegar muita informação dos processos internos. E aí você vai evoluindo para os laudos também, para tudo isso daí da inteligência. Eu imagino que em pouco tempo a gente vai ter um chat GPT da área médica, por exemplo, para auxiliar o médico na tomada de decisão num determinado caso, né? Ele vai digitar lá, meu paciente está com isso aqui, qual talvez é o melhor caminho que pode me ajudar nisso? A gente já tem bastante soluções parecidas com isso, né? Já tem sistemas em que o médico pode consultar para ver qual a melhor prática no momento e tal.
que auxiliam, né? Que não decidem Eu ia dar nada risada aqui. em relação a isso, não tomam uma decisão final, mas já dão um suporte grande para o Eu médico. tô dando risada aqui porque eu imagino o Google, quantas de consultas ele deve receber. O que eu tomo Sim. pra dor de cabeça? É errado, né? Então, E brincadeiras à parte, tudo termina em câncer, né? Eu tô tendo uma doença você vai fazer terrível. na árvore. Porque, queira ou não queira, as pessoas querem se automedicar. Então, eu acho... Daí eu vou também defender a classe médica aqui, porque eu acho isso um problema, né? Tá. Então, a gente tem que também tomar cuidado, nós como pacientes, né? Não se automedicar, não ficar tomando... E procurar o profissional. E, com certeza, o profissional, voltamos à questão da atualização, né? Uma coisa que antigamente não fazia mal, hoje faz e vice-versa. E como a gente tem que procurar esse profissional para ele. Aliás, a gente estava conversando isso agora até na hora do almoço, como os profissionais hoje de saúde também são orientados a dados. Então, quando você chega num médico hoje e fala assim, doutor, eu estou sentindo essa dor, o que ele vai falar para você? Preciso que você faça esses exames. Para ele coletar mais informações de você, para fazer um diagnóstico correto. Não ficar no empirismo, né? Isso, no empirismo, né? Que era aquele médico antigo que olhava para você Sim. e falava assim, eu acho que você Toma um tá chá de com boldo. lumbago. Então, ele vai buscar mais dados. E esses dados vão alimentar também outros sistemas para tomadas de decisão. Eu acho que a discussão ficou muito tempo focada em substituição, que não é o caso. Não é Sim. substituir. É suporte, né? É suporte, é ajudar a tomar a decisão. É ter algo ali que complemente já a atuação que o médico tem, o profissional de saúde tem, com inteligência que está disponível para ajudar o paciente. É aquele negócio, né? Tipo, pessoal, agora qualquer um pode ter uma calculadora, então podemos fazer. Qualquer um pode fazer uma ponte, né? Exatamente. Todo mundo tem uma calculadora. Não é assim que funciona. Não, assim. Hoje, o que a vertical que você lidera tem de projetos dentro da Amazon? Qual é o principal foco do seu trabalho? Então, hoje a gente tem um foco muito grande que é realmente a transformação digital do segmento. A gente vê que o segmento hoje ele ainda carrega muito legado. O que é o legado? Aquele software antigo que está lá dentro do hospital e o pessoal tem pavor de mexer, né? Por quê? Porque ele está lá, está funcionando, não põe a mão. Então a gente fica sempre na questão de como eu transformo e trago essa inteligência para o negócio. Então, por exemplo, eu posso citar um case que a gente fez recentemente, que foi o Data Lake do Sírio-Libanês, né? Perfeito. A gente construiu para quê? Para apoiar a liderança na tomada de decisões, não só de negócios e processos, como até decisões médicas, como planejamento de compra de remédios e tudo mais. Então, isso apoia a decisão tomada. Não estamos falando de diagnóstico, a gente está falando dos processos internos dentro do hospital, que é um universo caro, com altos desperdícios e tudo mais. A gente tem trabalhado muito perto do Albert Einstein também, principalmente... tem um tema que eu sou apaixonado e eu vou falar para vocês porque tem a gente chama de parceiro de negócio porque a gente não vê só como cliente, a gente trabalha junto com essas empresas para ajudar elas também a resolver problemas de outros hospitais, né? Chama Verstation Versomics, que é genoma. Genoma é fantástico, porque assim, o que é o genoma hoje? Se você lembra lá dos filmes do CSI, você passava um cotonete na sua bochecha, aquele cotonete é colocado no scanner que gera um arquivo de 70 gigabytes. Nossa. São 70 gigabytes, CGTH, GTGTGH. Aí você fala, o que é isso? É seu hélice, sua árvore genética. Toda a sua genética está ali dentro. Então, você precisa passar por um computador, que é o mesmo computador que faz Bitcoin, que é um não é o processador Intel, é o FPGA ou é uma GPU. Ele vai criar seu mapa genético. Ele vai olhar a primeira linha e vai falar assim, Jamie, humano, homem, moreno, propensão a câncer, talvez Alzheimer. Ele vai fazer um mapa genético. Isso vai te dar, se você pegar seu filho, é muito melhor que os testes do pezinho. Eu posso analisar e criar um remédio para você para prevenir coisas que talvez você um dia tenha. Então, isso já é realidade. Isso é. E esse ser humano que vai viver 200 anos, porque ele vai estar se prevenindo agora. Mas a genética, se você analisar, ela surgiu agora nos últimos 15 anos. E hoje ela é uma realidade assim, muito barata. Se você pegar, tem um parceiro nosso que eu também vou fazer uma propaganda aqui, a Genera, ele manda os cotonetes para sua casa. E você vai ver a questão da ancestralidade, né, da onde veio os seus ancestrais, né? Ele vai ver a questão da sua pele, ele vai analisar, por exemplo, você pode ter absorção baixa de carboidrato. Não adianta você ficar fazendo regime e falar que você não vai. Não, então você pode comer carboidrato. E aquilo vem no seu teste genético. Sim, todas as respostas vêm. E também tem um outro lado, né, Ronaldo, que também é... Talvez a nossa genética seja
a informação mais crítica que a gente pode oferecer, porque ela basicamente pode fazer com que alguém nos permita viver ou morrer, né? Esse é o mapa das nossas fraquezas, digamos assim. Sim. Então tem um nível um nível crítico bem muito grande. Essa informação é extremamente sensível. Você pega, por exemplo, uma pandemia, né? Eu posso desenvolver algo que afete só pessoas com essa brecha genética, né? Isso, e já teve essa discussão. Então isso realmente é um avanço bem maluco, né, da humanidade. Vocês veem isso com pé total, assim, porque a gente vê o pessoal falando que a inteligência artificial deu uma parada, que o pessoal resolveu segurar a onda, ou tá todo mundo com aceleração máxima para usar e descobrir. Eu acho que assim, a gente tá começando a chegar no momento que a gente tá questionando algumas tecnologias, e eu acho que faz parte. Vamos pegar aí a década de 70 para 80, quando a informatização veio. Muita gente questionou, né? Pô, o banco vai mandar um monte de gente embora. Vai. Sim. Mandou. Né? Então a gente acabou usando o computador. Cadê os datilógrafos? Foram demitidos, porque veio o computador, digitação. São transformações, são períodos de transformação. Eu acho que toda tecnologia ela precisa ser analisada para ver o que benefício e que malefício ela traz. Né? A gente está falando de genética, né? Teve muito tempo lá, não sei se você lembra da Dolly, que era para não ficar criando coisas. Teve uma assinatura lá de uma coisa. Mas você acha que alguém não mexeu com genética? Claro, mexeu. Claro. Mexeu por baixo, foi crime. Então a gente precisa também traçar limites éticos do que pode ser feito ou não, até com a própria inteligência artificial. Né? Sim. Como é que está indo o lado, digamos, por exemplo, uma das preocupações que o pessoal tem de levar um data center de uma empresa para fora era a continuidade de serviço, né? Você depender de uma conectividade para poder atender um serviço. Acho que a área médica, em particular, é uma das mais críticas, né? Você imagina um hospital que alguém atropelou uma fibra e parou a operação. Sim. Eu imagino que a área de conectividade virou uma área determinante para que isso acontecesse legal, assim, de forma segura. Sim. Hoje, principalmente quando você vai trabalhar com ambientes críticos de negócio, você tem que ter contingência, né? Você não tem um link, você tem 2, 3 e você precisa ter realmente a questão da contingência. Isso não tem como você fugir. Passa a ser uma coisa crítica. A gente aqui no Brasil é que tem, eu brinco sempre assim, né? Aqui no Brasil a gente tem características muito diferentes de outros países. Eu já vi em palestras pessoas comentando, né, de obras que cortaram canais de fibra ótica. O cara tá lá reformando uma estrada, passa o trator, corta a fibra ótica que liga uma cidade a outra. Então a gente sempre recomenda também você ter, não só a contingência, pode ter uma contingência aérea, mas você tem um ponto. A conectividade aqui no Brasil, ela é um ponto crítico, principalmente porque nós estamos num país de dimensões continentais, né? Aqui a gente não é que nem um país, você pega aí quantas Espanhas cabem dentro do Brasil, né? Sim. Então a gente tem uma questão complicada, por exemplo, você tem um cara aqui, ou você tem uma rede de municípios que atinge todo o norte. Conectividade passa. A gente não faz muito tempo que a gente teve um rompimento de cabo submarino e o Brasil ficou offline, né? Ele baixou, porque tem muitos cabos submarinos. Tem entrando pelo Nordeste, entrando por São Paulo, e eles traçam. Mas é sempre crítico. Né? Aqui em Florianópolis a gente teve um case, né, que romperam a energia elétrica que chegava na ilha. Mas a gente tem uma região em São Paulo, então vocês fiquem tranquilos que não vai ter esse tipo de problema. Mas é engraçado também olhar sobre o outro ponto de vista, né? Sim. Porque um hospital também tem um data center lá, tem problema de filtração, tem problema de disjuntor mal dimensionado, tem um monte de outros problemas que também prejudicam a continuidade de serviço lá. Exatamente. Então, na realidade, é uma troca e uma troca, teoricamente, para alguém mais especializado para manter a continuidade. Quando você pensa em estruturas de data center, você sempre vai pensar o que a gente chama de espelhamento. Você não pode ter um servidor. Você tem que ter um servidor, de novo, 20 km de distância, né? Brinquei com esse mínimo 20 para você conseguir ter qualquer problema, um terremoto, uma tempestade. Então, você garante que um vai ficar ativo. Mas é importante lembrar que, hoje em dia, muitos dos usuários estão fora do seu ecossistema. Por exemplo, pegar um hospital. Você tem a questão do agendamento. Você vai usar um aplicativo de celular. Você já está fora do ecossistema. Mas eu preciso também ver um laudo médico. Poxa, se o seu médico às vezes está na clínica dele e ele vai ver o laudo às vezes estando da clínica, ele não está dentro do hospital. Você pode trabalhar. E é importante você ter. Eu posso ter uma estrutura dentro do hospital, mas você tem uma contingência para um risco de algo acontecer, como você mesmo falou, uma inundação, um cano que rompe, um surto elétrico, e você tem isso daqui. Então você replica isso e volta depois. Isso já é uma forma de segurança. Se você, só queria deixar o último exemplo. Não sei se você lembra foi o cúmulo do erro, que foi a história do ataque de 11 de setembro? Não. Vocês não sabem a história do banco? Tinha um banco que ele tinha a estrutura principal dele aqui e o backup na outra torre.
Tá brincando. Como você imaginar que uma das duas torres... Você imaginava, se cair uma, a outra fica. Impossível, né? Entendi. Então o banco ele ficava numa torre e o backup dele era na outra torre. Exato. Caramba, É cara. o cúmulo do azar, né? Sim, é o cúmulo do azar. Por isso que hoje eles falam na história dos... Foi esse exemplo que levou a história dos 20 Que quilômetros. sensacional esse exemplo. E realmente é algo que não é imaginável, né? Mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Não dá para também conter todas as hipóteses, né? Mas é legal trazer. Mas a redundância, justamente, principalmente para operações críticas, é pensar no máximo possível de situações e tentar atacá-las, né? A vantagem de ter um serviço descentralizado, que é o nosso caso, por exemplo, telemedicina, eu consigo dissipar um pouco desse risco, né? Porque meus médicos podem estar espalhados e prestar o serviço de qualquer lugar. Os clientes já estão espalhados porque eles buscam atendimento de qualquer lugar. Pode estar na sua casa, pode estar fora do país, pode estar... Já conseguiram ter uma contingência que teve que contornar e o cliente nem percebeu? Tipo, deu uma blackout numa cidade e aí conseguiu atender para outra região? Vocês chegaram a passar por isso? Acontece e até com uma certa frequência. A gente sempre tem que ficar acionando nossas redundâncias, né? A gente teve esse mês quebra de fibra de uma operadora, mas a gente tem a redundância com a outra. Então, isso sobe de maneira transparente, o usuário nem percebe, nem nossa operação percebe. Aí quando leva mais de um minuto, o pessoal já reclama, né? Dizendo assim, mas vocês não trabalham para manter o negócio estável. Sim. Ainda mais em saúde, né? Ninguém gosta de esperar estando doente, né? Então, precisa... Tem uma responsabilidade grande, né? Ô, Ronaldo, eu queria trazer um pouquinho da Amazon, assim, porque muitas pessoas que provavelmente vão nos ouvir nesse papo têm uma visão da Amazon do varejo, né? Como você comentou, que é a Amazon onde a gente entra para comprar coisas, onde a gente assina o Amazon Prime lá e assiste filme. Aliás, essa semana, hoje e amanhã. É Prime Day, né? A gente tá no Prime Day. Mas explica a diferença, assim, conta um pouquinho do que é o universo Amazon, como é estar lá dentro, quantas vezes você já ficou trocando ideia no cafezinho com o Jeff Bezos? Não. Então, vamos lá. Quando eu entrei, eu brinco sempre assim, quando eu entrei em 2014, né, eu era funcionário número 33, tinha por volta de, sei lá, 50 mil funcionários. Hoje já passou de 1,2 milhão. Então a gente está falando em 9 anos como ela cresceu. Cresceu muito, muito, muito. E muito ela cresceu até por aquisições. Se a gente for pensar, tem várias divisões dentro da Amazon, né? Tem a principal, que é a Amazon Varejo, que é a loja .com. A gente chama de a .com, né? Aí, além da .com, aí vem a AWS, que é a Amazon Web Services, que é a parte de serviços tecnológicos de cloud. A gente tem a parte de devices, é onde está o Kindle, onde está a Alexa, Fire Stick. onde está o Fire Stick, onde está o Fire, que é o tablet, né? A gente tem a divisão de conteúdo e filmes, né? Que é o Prime Video, né? Essas divisões. A gente adquiriu o Twitch, né? O Twitch, por exemplo, tem a divisão lá no Brasil, né? Ah, Twitch. Às vezes eu tô tomando café lá, esse dia eu tava no almoço, eu olhei e falei assim, nossa, camisa, você é do Twitch, né? Eu falei, pô, meu filho vive lá. Porque são as várias divisões. A gente fica no mesmo prédio ali em São Paulo, então a gente acaba se encontrando. Twitch é fácil de ver, os caras são sempre de roxo. É isso aí, estão sempre de roxo. A gente tem, por exemplo, coisas que às vezes você nem imagina, como o IMDb, não sei se você já viu aquele aplicativo, que é o Internet Movie Database, ele é da Amazon. Ah, é? Né? Que é um catálogo, assim. É um catálogo de você põe o nome do ator, vê todos os filmes que o ator fez, ou você põe o nome do filme, vê quem são os atores. Por exemplo, minha esposa adora entrar lá para ver onde foram as locações. Nossa, deixa eu ver onde eles filmaram isso, porque às vezes é um lugar super bonito, né? A gente acaba querendo saber onde foi a locação desse filme. Então, e tem algumas divisões que não existem no Brasil, tipo a Whole Foods, Amazon Fresh, que lá nos Estados Unidos eu entrego alface na sua casa. Você fala, acho que eu queria comer rabanete agora no fim da tarde, você entra no aplicativo e manda... Chega o rabanete drone na tua casa. Rabanete na sua casa. Tem a Amazon Go, que é aquela loja que você só passa o celular lá e compra. E uma das coisas que eu acho interessante contar, principalmente na cultura da Amazon, é que a gente tem uma cultura, principalmente internamente, que a gente não usa PowerPoint. Eu sempre gosto de contar isso, porque é muito interessante, né? Imagina que eu vou mostrar um projeto pro Jim e pro Ferrari aqui. Eu não posso trazer um PowerPoint e mostrar um PowerPoint para você, para convencer vocês de um projeto interno. A gente tem que escrever o que a gente chama de 6 pages. É um papel de 6 páginas que é o meu projeto totalmente escrito. E é muito interessante. E eu vou explicar por que isso, né? Primeira questão é, quando você faz um PowerPoint, quem domina a narrativa é quem apresenta. Eu faço na minha sequência, eu apresento o que eu quero e muita coisa eu falo. Conta a história que você quer. Eu contextualizo do jeito que eu quiser. Quando eu te dou o papel, são 6 páginas, primeiro que o poder de leitura é teu. Você pode começar do fim, olhar os resultados e tudo tem que estar ali. Não tem eu não posso explicar nada. Se eu explicar, o papel não está bem escrito.
Então você tem que estar lá os números, por que do projeto, quais os resultados do ano passado, por que esse projeto é bom, o que ele vai trazer de resultado. Tem que estar tudo escrito ali, quais as regiões que ele vai trabalhar, por que ele deve existir, quais são os clientes, por que eu vou resolver esse problema do cliente, qual a oportunidade. E o mais, ele vira uma prova física. Né? É um contrato, porque amanhã você fala assim, pré-contrato. não, mas é que você falou isso na apresentação. Não falei não. Ali não, tá tudo detalhadamente ali, naquele papel. Então a gente detalha muita coisa. E uma outra metodologia que eu até comentei na hora do almoço, só, desculpa, ele tem que fazer no papel, na hora da apresentação ele faz antes? Normalmente quando você vai, imagina que vocês a gente vai fazer assim, ó, vou fazer um projeto de um podcast. Quem vai ser os clientes focos? Quantas pessoas você estima? Assim, eu tenho que escrever o paper. Tá, antes da apresentação. Antes da apresentação. Na verdade, assim, eu chamo uma reunião, chamo todo mundo que está aqui, eu posso ou digitalmente enviar ou entregar um papel na mão de cada um de vocês. Ou vocês mesmos imprimem e trazem. Não, já li, já tenho minhas dúvidas. E tem gente que lê antecipadamente, tem gente que lê na hora. Manda o 6 pages para todo mundo. Exatamente. E aí quando as pessoas chegam, elas vão criticar ou vão aprovar esse projeto. Se ele for muito bem escrito, pode tocar. Aí é onde que libera o budget, vamos construir isso. Por exemplo, pode ser desde a construção de um data center novo, como pode ser a construção de um novo projeto. Até a Amazon, o nascimento da AWS, nasceu de um 6 pages. Caramba, então, mas assim, a dinâmica é preparar isso e ler em conjunto com as pessoas que estão. Então você vai apresentar... Você não escreve, eu vou até contar para você. Primeiro que você tem que escrever em inglês e tem que ter muito dado. Normalmente você passa por 10, 20 drafts, né? Você lê, compartilha com o Jim, depois eu compartilho com você. Nossa, tá faltando informação aqui, Ronaldo, isso daqui não tá bem escrito. Não, volta, senão não vai ser aprovado. Às vezes eu compartilho com 6, 7 pessoas antes de... Eu, por exemplo, agora estou escrevendo um paper de um projeto que eu tenho uma ideia que tem foco em Data Lake. Eu tenho que escrever, provar, falar por que os números do ano passado, explicar por que, como, qual o resultado que eu espero. Então é bem interessante. E aí na dinâmica da apresentação é não usar nenhuma imagem de apoio. É só oratória e... É só oratória numa sala de reunião, todo mundo debatendo o que está escrito no papel. Como se estivessem revisando o roteiro de um filme, assim. Exatamente, atores revisando o roteiro de um filme. Exatamente. Que legal, uma dinâmica bem diferente. Né? É curioso porque pelo menos eu gosto de fazer uma apresentação, eu gosto de botar slides para ter imagem, para suportar uma narrativa. E a imagem, teoricamente, faz um impacto emocional, né? Faz a pessoa trabalhar. Então, se você chega e não tem essas ferramentas, você tem que usar só a tua expressão corporal e a tua habilidade de comunicação, a tua retórica, né? Só tens essa ferramenta, teoricamente, para encantar as pessoas. Não, você não usa nem a retórica, porque ela tem que estar ali dentro. Mas é louco, é interessante isso, porque, na verdade, uma apresentação, tu consegue induzir as pessoas muito fácil, né? Se você tiver inteligência emocional, você faz... Exato, tu vende um projeto de milhões de dólares num slide. E nesse papel é bem mais difícil de conseguir fazer isso, né? E ele é muito mais concreto. Isso é uma coisa que veio uma cultura desde o início da Amazon, da cabeça do Jeff Bezos? Isso é do Bezos. Ou veio depois? Não, veio isso é desde os primeiros dias. Até a gente tem frasezinhas dele, né? Que é is always day one, né? Que é sempre o dia 1. Sempre uma startup. Por que a gente fala que é sempre dia 1? Que você não pode achar que é burocracia, aceitar. Você não pode aceitar as coisas. Você tem que estar sempre com aquele espírito de querer inovar, trazer o novo. Eu, por exemplo, sou considerado bem chato, porque como eu sou um dos antigos da AWS, eu falo, não. O pessoal, não, tem que aceitar. Não tem que aceitar, não. Always day one. Você tem que brigar. A gente tem que trazer. As pessoas se acomodam, né? E qual que é a visão da Amazon sobre o mercado brasileiro? Assim, você falou que foi o número 33 da América Latina. Sim. A gente começou aqui no Brasil, né? Começou no Brasil. Sim, tanto que antes do México, o primeiro e-commerce fora foi... Quando eu comecei em 2014, a gente só vendia Kindle e livro eletrônico, não tinha o livro físico. Sim. Naquela época que ainda existia Siciliano, Saraiva, né? Cultura. Isso a gente tá falando em 2014. E olha o que aconteceu nesses 9 anos. Não fez nem 10 anos ainda, né? Não faz nem 10 anos. E o mercado modificou totalmente. O pessoal falava assim, a hora que a Amazon chegar aqui, vamos comer o mercado inteiro aqui. Que eu acho que o legado... você vê, mas não foi assim também. Não foi, eu sei, mas eu acho que teve algumas dificuldades no processo de se adaptar à legislação brasileira, tem nota fiscal e coisa parecida, tem um monte de exigências para, teoricamente, montar a loja. Mas na hora que ela se posicionou, ela foi muito impactante, assim, tinha um processo de entrega rápida, baixo custo de frete, tinha todo um processo de entrega que o mercado não estava acostumado. Essa parte logística é muito louca, assim, né? Porque hoje, por exemplo, para mim, uma das referências de logística é o Mercado Livre, assim. Eu acho muito... A dinâmica de logística é muito louca. Tu vê as vans andando, vê avião. E eu imagino que o desafio de logística da Amazon nos Estados Unidos é bem diferente do desafio de logística no Brasil, né? Sim. Para entregar esse serviço. Eu, particularmente, não posso falar sobre a .com, até por questões... Porque eu sou de uma outra divisão e essa é outra. Mas eu posso falar como consumidor. Eu acho que toda a entrada da Amazon, ela fez uma mudança na visão de logística.
Que antigamente a gente aceitava muita coisa porque era como era, de novo, né? Sim. Ah, aceita. Não, que aceitar o quê? Claro. E quando a Amazon entrou, ela subiu a barra. Que a gente fala, raise the bar. A gente subiu a barra. E todo mundo subiu junto. E foi bom isso. Se você analisar friamente hoje, você tem entregas de um dia para o outro. Sim. Que antigamente não existia. As coisas antigamente você aceitava um Sedex, demorou uma semana na sua casa. Hoje você não aceita. Sim. Então a gente hoje, como consumidor, ficou até mais, vamos dizer assim, mais Mal exigente, acostumado. mal acostumado. Porque desde 2014 muita coisa mudou na visão de Esse lado do enfoque do cliente que eu acho que é disruptivo do posicionamento que a Amazon faz, né? De chegar e ter essa percepção, né? Até acho que comprou as Apples, que era uma outra referência também sob o ponto de vista de atendimento ao cliente. Acho que a gente não, digamos, nos últimos 5 anos, assim, que a gente teve uma mudança drástica na percepção de como é que era uma entrega perfeita, vamos dizer assim, sobre o que é uma empresa entregando uma experiência completa, desde logística, desde da comunicação, do suporte. A gente até um tempo atrás a gente estava incomodado, mandava reclamação pro cara, mandava um e-mail falando não entregaram e não sei o quê. Tá, problema teu agora. Então, eu posso falar uma coisa que é muito interessante. O nosso maior valor dentro da Amazon chama-se Customer Obsession. A gente é obcecado pelo cliente. E obcecado pelo cliente não porque eu quero fazer tudo de graça para o cliente, mas porque eu quero resolver o problema dele. E eu quero entender ele na totalidade. O que ele quer, né? E tem problemas na cabeça, aí a Top Med tem os clientes dela, vocês têm os clientes de vocês, mas se você analisar seu cliente, tem coisas que ele nunca vai mudar. Vou falar em termos da .com aqui. Todo cliente de varejo vai querer preço baixo, entrega rápida ou conveniência e uma seleção de produtos legais. Que é o melhor dos mundos, né? Exatamente, mas o resto é meio, né? Se é loja, se é e-commerce, se é o estacionamento na porta da loja, se é uma entrega com... Mas esses 3 coisas não vão mudar. Não abre mão, né? Não. Se vai ser no aplicativo do celular, se amanhã vai ser em realidade virtual, esses 3 não vão mudar. Então, como é que a Top Med vê o lado de fazer uma satisfação perfeita para o cliente? É uma preocupação que toda empresa tem que ter. Hoje em dia, se você não pensar colocar o cliente no centro, e a gente já desenvolveu toda a plataforma de tecnologia com esse pensamento, que tem que ser do início, né? Se você já não montar sua arquitetura de serviços e de tecnologia com esse pensamento, depois tentar montar processo em cima de algo que você não pensou desde o início, é um desafio, né? Executar. A percepção que a gente tem dos serviços, a gente está acostumado com o SUS e que a gente sabe que não é uma referência do ponto de vista de atendimento ao cliente, e é chegar e tentar atender a expectativa do cliente, né? Chegar e construir alguma coisa que faz uma entrega que faça a pessoa ficar satisfeita com o serviço, né? E não um processo de cobrança em cima direto. E na saúde isso é um pouco mais complexo, porque é um momento difícil. Normalmente é um momento difícil. Sim. Muitas vezes está desesperado, né? Está doente, está com algum sintoma, não vai ter paciência para esperar um atendimento como teria em uma situação normal. Então, é mais ainda necessário você pensar todo o processo sem fricção, sem muita dificuldade, para que ele tenha o atendimento mais rápido possível. E possa ser encaminhado quando, no caso da telemedicina, a gente não consegue resolver tudo com telemedicina. Em alguns casos eu preciso encaminhar. E é até responsável fazer isso. Claro. Né? A Valda até contou um caso de uma senhora que foi salva pela telemedicina, né? Que ela estava numa situação numa casa distante, assim, teve um atendimento e aí ela foi orientada, você precisa procurar um médico agora que você está infartando, alguma coisa assim. Tem muito. A telemedicina, ela ajuda em 2 vertentes, principalmente. Para aquele que é urgente, é um atendimento mais rápido. Você pode estar... para ter pelo menos a orientação de saber que aquilo é urgente, né? Porque muita gente não sabe. Sim. E aí você vai ter uma primeira orientação ou uma ligação, ou um atendimento por vídeo que é na hora. E também para as coisas mais simples, ela pega as 2 pontas, né? Quando é algo de emergência, a gente consegue encaminhar mais rápido e fazer a pessoa, que foi o caso dessa senhora, entender a situação dela e imediatamente procurar um auxílio, porque senão não ia dar tempo, né? Isso cai na discussão de fabricar um time que se importa realmente com a satisfação das pessoas que você está servindo, né? Que eu acho que é o desafio de você chegar e dizer assim, mas esse não é meu trabalho, eu não estou sendo pago para fazer isso, né? Teoricamente. E aí você tem que chegar e dizer assim, cara, o teu trabalho é fazer o que o cliente ficar perfeitamente satisfeito. Isso foi um desafio que a gente enfrentou ao longo dos anos, porque como a telemedicina aqui no Brasil é nova, esse assunto está um pouco recente, mas a gente já está há muito tempo. Tem muita gente que acha que fazer atendimento em saúde à distância é simplesmente colocar um vídeo e conectar as 2 pontas. Isso definitivamente não é, né? Não é isso. Você tem que
ter muito treinamento, porque as pessoas, os profissionais nem sempre estão preparados para atender por vídeo. É uma forma de atendimento diferente. Então a gente foi ao longo dos anos desenvolvendo todo esse know-how de como treinar as pessoas para atender dessa forma, quais são as restrições, o que pode ser feito, o que não pode, né? Todo o protocolo de como atender, como encaminhar quando necessário. Isso a gente foi aprendendo e foi desenvolvendo. Aprimorando. Sempre pensando no cliente no centro. Como é que a Amazon fabrica um time que se importa? Então, primeiro eu acho que assim, eu queria só segmentar, né? Quando a gente fala em saúde, até é muito mais do que se importar com o cliente. Você tem missão, né? Claro. Você tá salvando vida, né? É uma coisa muito mais Não é um produto que atrasou, né? profunda. Não é um produto que atrasou, é uma pessoa que você salvou, é uma vida que você tem que se importar com aquela pessoa. E aí o Paulo falou uma coisa importante, aquela pessoa tá com dor, ela tá com raiva porque a dor que ela tá sentindo, e às vezes ela não consegue nem explicar direito tudo que ela tá sentindo. Então, realmente, isso é um desafio deles. Hoje na Amazon a gente não faz isso. A gente tá focado ou em varejo ou a gente tá focado na parte de cloud, né? Então a gente não tem isso. Não aqui no Brasil. Mas fazem diretamente através Isso, dos parceiros. mas tem um ponto de contato interessante aí, Sim. porque a obsessão do cliente pela Amazon Varejo, né, conecta muito com a obsessão da Top Med no paciente. E a AWS tem que ajudar a Top Med a cumprir essa obsessão. Exatamente. Então é um B2B, B2C, Sim, né? exatamente. B2B, B2C. Então, por isso que a gente está falando muito dessa parceria, porque eu vou garantir que aquele data center vai estar disponível, vai funcionar, para ele conseguir fazer um bom atendimento àquele paciente que está passando por um momento de necessidade, né? Então, acho que a telemedicina hoje, ela rompe essa... Eu acho muito legal a telemedicina, até porque eu vivi isso na pandemia. Quem de nós... Você não podia ir no hospital, você ia se infectar, você não sabia se você estava ou não. Então, Sim. o primeiro atendimento você fazia pela televisão, pelo celular, pelo seu computador. Então, isso está salvando muita vida, está ajudando pessoas a não ter que se infectar em um hospital. Então, acho que E são várias formas, né? A gente fala muito de telemedicina pensando na teleconsulta simplesmente, mas tem muitos serviços que usam atendimento à distância em saúde. Tanto esses receptivos, que a gente chama, quando o paciente nos procura, isso com médico, com assistente social, com psicólogo, que está crescendo muito, a saúde emocional é algo que está muito em voga, né? Porque as pessoas estão realmente precisando muito de atendimento em saúde emocional. A gente cuida muito do físico e deixa de cuidar do mental, né? Do emocional. É uma demanda crescente e cada vez mais importante na saúde. Mas tem também usar isso, a inteligência e a possibilidade de conectar à distância para fazer monitoramento ativo, por exemplo. A gente vai lançar nos próximos meses o telemonitoramento com IoTs. Então eu vou ter equipamentos, wearables conectados, que a gente já tem bastante informação, e eu vou receber a informação e poder avaliar essa informação em tempo real e ao longo do tempo, e poder atuar em pacientes crônicos, por exemplo, que vão desenvolver uma doença ou vão piorar a sua doença ao longo do tempo. Eu posso atuar antes e resolver. Esses wearables, eu tô olhando, eu tô verificando o que o pessoal está fazendo na China, como é que a gente começa a olhar os relógios, os equipamentos. Isso. Pulseiras. Pulseiras, aí mede temperatura, mede não sei o quê, mede batimento cardíaco, vê os negócios. Sim. A gente vai ficar 24 horas sendo acompanhados, né, por computadores e inteligências artificiais. É uma grande tendência, porque veja, hoje você vai no médico, se ele tem uma foto, ele vai fazer um exame naquele momento, ele vai pedir alguma coisa que é uma foto daquele momento. Mas você ter o dado ao longo do mês, um doente cardíaco, por exemplo, que pode ter uma variação na sua frequência, pode ter várias informações que você não vai conseguir captar numa consulta. Mas você capta ali no monitoramento ativo durante o... Eu acompanho pra caramba, o meu relógio aqui acompanha o... É uma coisa aí, pois é, o Garminzinho aqui. Eu acompanho muito o meu sono, a qualidade do meu sono, como é que é, quando eu durmo melhor, quando é pior, eu fico... Por que será que eu me importo tanto com isso agora, né? Engraçado. Exato, no aplicativo da Apple eu conto meus passos ali, né? Aí é engraçado tu ver também que um dia caminhei 9 mil passos, mas o que eu fiz nesse dia, né? Aí tu vai se lembrar e é uma coisa que a gente não tá prestando atenção. Então, agora tá começando. Exato, a gente vai se acostumando com isso, né? Então, mas aí a gente volta, você vai criar seus KPIs de saúde e daqui a pouco você tá vivendo mais, porque os nossas pessoas, vamos lá, a longevidade cresceu pra caramba, né? Antigamente as pessoas viviam até 45, 50, você vivia até, lá em 1200, se vivesse até 30, você era... Hoje a gente tem 40, 50 e está super bem. E a gente vai continuar. Por quê? Porque a gente está agora entendendo o que afeta a nossa saúde. E cada vez mais a gente começou a fazer análise genética, ver como você dorme, dar mais importância à qualidade do seu sono, beber mais água.
120, 140, 150. Então a ideia é que a longevidade aumente. Né? E hoje quem são os clientes assim da AWS, assim, que tipo de serviços relacionados aí na área de saúde estão apoiados, né, pelo que a AWS faz? Então, hoje a gente trabalha muito com os hospitais. Vamos definir algumas coisas aqui, né? A gente tem muitas indústrias farmacêuticas, principalmente em healthcare. A gente trabalha muito com os hospitais, principalmente hospitais como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, que são hospitais de referência. A própria Philips Healthcare aqui perto, né, em Blumenau. Eu vou muito ali por lá, a gente atende muito eles. Eles têm a gente discutiu a parte operacional, a parte diagnóstica, imagino que tem área de pesquisa também. Eles têm área de oncologia, eles têm uma área muito voltada para pesquisa e imagem também, né? Ainda eles têm muito legado, né? Porque a gente tá no momento de transição dos hospitais para começar a levar as coisas para a nuvem. Lá na Europa, muitos já foram, mas a gente tem muita coisa sendo transportada. A parte eu brinquei ainda do Verstation, Versomics, que são principalmente Genera, que são empresas de genoma, estão trabalhando muito fortemente nisso. Principalmente GE, a GE, que é a imagem hospitalar, né? Que você pega dos scanners, automaticamente aquilo já vai para a nuvem, vai para analisar. A gente tem um trabalho muito forte, não só com a TopMed, mas, por exemplo, eu tenho desde Dr. Tis, que é parte de imagem também de oncologia. Então, a gente trabalha muito no segmento de uma maneira longitudinal. Então, a gente ajuda todo mundo, porque o que acontece? Cada vez mais, você não pode ficar dependendo de um servidor, você não precisa ficar de uma máquina que está dentro do hospital. Você precisa ter a capacidade de inovar muito rápido. Sim. E a nuvem, ela te dá essa capacidade, porque você fala o seguinte... Preciso de uma solução, preciso de um petabyte agora. Você não vai abrir um processo de compra. Claro. Você aperta um botão, preenche esse formulário sobe a imagem lá. Você sobe a imagem lá, você pesquisa ela e o mais legal, tive o resultado. Eu vou lá e apago. Zero aquela imagem. Aí acaba até meu problema de LGPD e tudo mais. Eu apaguei aquela imagem, tive o resultado que eu queria. Por exemplo, eu brinquei de genoma. Imagina que genoma, você processa, tem um resultado. O que eu faço com aquele arquivo? Então, Sim. Eu processei, eu posso guardar. E a curva de crescimento, digamos, como é que é comprar computadores, placas de vídeo para processamento, não sei o quê. Como é que a Amazon ela tem que chegar, a AWS no caso, tem que chegar e começar o tempo todo a fabricar, como é que é a base, eu imagino que é um processo lento de compra de equipamentos, você tem que fazer uma curva de previsão de crescimento. Assim, né? E aí, no outro lado, tem alguém trabalhando para fabricar demanda, que eu acho que é um desafio... Nossos hardwares, principalmente, são projetados para a AWS. Hoje a gente tem o hardware nosso que ficam nos racks, que ficam as placas-mães, com os stores. A gente já chegou num montante de hardware suficiente que eu posso bater nos fabricantes numa Hitachi. Você fala, eu queria não sei quantos petabytes de storage, e ele vai fazer um produto voltado para a gente, para a performance que a gente exige. Então, que legal. E a gente tem um planejamento disso daí. A gente hoje tem desde processador Intel, NVIDIA, e a gente começou a lançar o nosso processador. A Amazon comprou uma empresa em Israel, que é o Graviton. Então, eu tenho processadores ARM. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um servidorzinho, um website do meu blog. Você não precisa de um Intel. Põe num ARM, que custa 50% menos, né? Que é o mesmo processador dos nossos celulares. Mas ele vai rodar teu site, né? Não tem muito acesso, né? Entendi. A gente começa a fazer isso. Esse cliente final, assim, que a pessoa quer botar um site lá, é o foco, assim, isso não necessariamente, varejão, né? É um varejão, mas voltamos no DNA da AWS. A AWS é uma loja de e-commerce de infraestrutura. Eu posso atender você para montar seu blog, como posso atender o Nubank, que tem toda a infraestrutura dele, como posso atender a TopMed, como posso atender a Philips. Eu tenho 28 regiões, todas com zona de disponibilidade, de um processador a uma máquina de 128 cores com 2 TB de memória. Entendi. Você aluga. É que nem Eu brinco ainda que uma vez eu fui fazer uma apresentação para um cliente aqui em Curitiba, né? E ele começou a falar que ele tinha um hardware, que era um hardware poderosíssimo, não sei o que. Eu falei assim, cara, eu não vim aqui te vender um hardware. Acho legal você ter esse hardware poderoso que você tem, mas vamos entender, eu sou uma locadora. Você continua com o teu hardware, né? Aí o hardware dele era um hardware poderoso, não vou falar nome, né? Porque é do concorrente. Eu falei, imagina que você tem uma Ferrari. Então a sua Ferrari está lá na garagem. Mas se você precisar com um caminhão para transformar 2 sacos de cimento, você vai botar o saco de cimento? Aí você vem, aluga um caminhão meu, que é uma máquina XPTO, usa e no outro dia você desliga. Você tem que combinar, a gente chama de ambientes híbridos, né? Você pode continuar com o seu hardware, escala, faz o que você precisa e desliga. Sim, utiliza sob demanda. É que nem, por exemplo, imagina aqui a CAT. Eu devo ter um gerador aqui. Sim. Para se a energia elétrica da rede cair, usar ele. Então é como você combina os dois para ter alta disponibilidade. O desafio você tinha comentado, né? Que é fazer, por exemplo, esse cliente que é mais raso, né? Por exemplo, o consultor que quer ter um blog pessoal, saber utilizar a ferramenta, né? E ele precisa de alguém que ajude ele nesse processo. Então aí entra os parceiros.
O parceiro, ele pode desenvolver algo customizado ou ele pode usar uma solução pronta como a TopMed. Sei lá, você tá aqui, sei lá, um Wix da vida. O cara vai lá, cria no Wix, mas Tem o muitos Wix desses que são, eles usam a clientes própria AWS. AWS. E é a otimização de recursos, né? Por Sim. que a TopMed resolveu fazer parceria e ir para a nuvem? Eu tinha antigamente muitos servidores. Cada vez que eu tinha que aumentar físicos, eu tinha tudo local, com um monte de necessidade de redundância para não ter problema, um investimentos altos. Salas com ar-condicionado. Gerador de energia. Toda a segurança de acesso, toda essa preocupação. E com momentos do dia e até da semana, com baixíssima utilização e outros momentos com alta utilização. E aí eu não otimizo o recurso, porque eu tenho que dimensionar sempre para o alto. Né? Claro, para não desperdiçar recurso. Né? E para não Na derrubar nuvem, seu não. cliente. Sim. Na nuvem não, na nuvem eu consigo fazer essa otimização. Então, Você além escalar. da segurança e da alta disponibilidade que eles garantem, eu tenho essa escalabilidade que otimiza recursos. Então é muito mais inteligente. Lembrando que outra coisa, eu brinquei das 28 regiões, nada impede também da manhã TopMed falar, pô, eu queria expandir para a Europa. Ela pega a aplicação dela, joga lá para o meu data center na Espanha e o meu data center na França. Em E pouco já está tempo. lá, né? Com baixa latência e já começa a funcionar. Então, essa visão de você ter escalabilidade global é muito interessante. O mundo fica sem fronteira, né? Sim. Vocês comentaram, a gente acho que passou rapidamente pelo projeto construído em conjunto, que vocês estão lançando. Sim. Contem pra gente um pouquinho mais disso. A gente tem duas vertentes principais nessa parceria com a Amazon. Tem uma que é usar a base de dados ou bases de dados em saúde para gerar inteligência. Então, é trabalhar a inteligência artificial em cima de base de dados para gerar conhecimento. Insights. Né? Insights, gerar conhecimento, tomar decisões inteligentes em cima de dados que a gente não conseguiria estruturar ou não conseguiria ver padrões numa situação normal. A gente vai usar a inteligência que a Amazon desenvolveu para fazer isso. E no caso são bibliotecas de software ou coisa assim? Ou... Porque, na verdade, assim, a gente tem... Vou fazer a história, o storytelling inteiro da inteligência artificial, né? Imagina que meu amigo Paulo aqui, que ele é TopMed, ele tem todo esse atendimento, como ele faz atendimento, os tipos de doença, como eu faço receptivo, às vezes até as gravações dos clientes falando, né? A gente vai começar a construir primeiro pode ser um lake. O lake eu vou jogar tudo isso, né? É um lago de dados, né? Não é uma poça, mas é um lago, ele vai crescendo com vários tipos de informação. Áudio, imagem, isso, e a gente vai começando a depurar aquela informação. Aí a gente vem com a ferramenta de inteligência artificial. Hoje a gente tem um estúdio que a gente chama de SageMaker, que você pode começar a criar os padrões, mas a gente está lançando um produto que chama-se Bedrock, que ele varre e vai buscando as correlações e vai trazendo inteligência recheando aqui. Então a ideia é que a gente começar a olhar não só para a TopMed, mas criar talvez uma coisa da inteligência populacional, para ajudar na tomada de decisão, numa decisão maior, né? Do tipo, qual o tipo de doença por região, qual o tipo de tratamento. Então você começa a ajudar não só a TopMed a criar indicadores, mas também melhorar a operação. Perfeito, perfeito. E a outra vertente que a gente vai falar mais hoje à noite no evento é sobre a conexão com a Alexa, né? A gente vai lançar um serviço de orientação em saúde pela Alexa. Legal. Bacana essa experiência. Eu lembro, minha família tinha um livro, O Médico da Família, né? Aí minha mãe ia lá consultar. E agora a gente vai ter isso no Alexa. Tô sentindo falta da minha Alexa aqui, Jimmy. A gente tinha Alexa no outro estúdio. No outro estúdio a gente tinha uma Alexa que controlava toda a iluminação, as luzes, ligava a TV e coisa parecida. A gente vai ter várias fases isso. Tem uma fase inicial que vai ser lançada agora, que é orientações e triagem de sintomas básicos, né? É um pouco mais simples. Numa segunda fase, a gente já pretende entrar com atendimento, né? Quando for possível fazer isso, a gente transbordar o atendimento da Alexa, que vai fazer a primeira orientação, para um atendimento em saúde com um profissional, quando for necessário. Então, a gente vai fazer isso em várias fases. Eu tenho visto, assim, tanto a inteligência artificial, pega metaverso, essas coisas todas, né? Assistentes pessoais. Cada empresa está fazendo a sua iniciativa, né? Tá uma corrida, assim, de cada player criando o seu próprio projeto. Em algum momento, vocês acreditam que vai existir uma unificação disso? Porque hoje um usa uma plataforma, outro usa outra, e às vezes isso não conversa entre si, né? Eu acho que das grandes, não. Acho que a gente vai ter opções. Eu acho que até é interessante ter algumas opções em relação a isso. Agora, não faz sentido para quem é de médio ou pequeno porte desenvolver inteligência artificial. Tem muita coisa à disposição já hoje e a gente pode usar parceiros para isso. Claro. Como a gente vai usar a da Amazon. Não faz sentido eu investir, apesar de ter desenvolvimento de software dentro de casa, investir numa equipe de IA para fazer algo que já está desenvolvido com parceiros que têm muito mais capacidade para isso. Então,
isso foi falado, inclusive, muito no evento lá em Chicago também, né? Que já tem muita coisa disponível. Não faz sentido todo mundo ficar desenvolvendo e replicando algo que é muito específico, ao invés de usar o que já está pronto e com quem tem muita capacidade para fazer isso. Mas eu acho que a gente vai ter as grandes desenvolvendo suas próprias plataformas e a gente vai poder escolher os parceiros para fazer isso. Eu acho que a gente está nos primeiros dias dessa discussão, até está tendo agora discussão ética, né? Isso. E a gente tem realmente uma competitividade entre as grandes empresas de tecnologia, né? O famoso the winner take it all, né? Então todo mundo quer ser o cara que vai levar tudo. Eu acho que inteligência artificial, isso é uma opinião pessoal minha, né? Cada um tem que pensar no que te afeta. Porque você não pode pegar um chat GPT, ele é uma inteligência aberta, mas ela não tem as suas informações. Né? Então, por uma tomada de uma decisão de empresas que são provavelmente fechadas, que não vão querer compartilhar suas informações estratégicas dentro de um ambiente aberto, ela vai ter que construir seu modelo interno. E aí existem o que a gente chama de LLM, que são os modelos de aprendizado. Aí você pode construir um. Como se fosse um white label. Exatamente. Na verdade, você vai criar a sua própria inteligência para resolver os seus problemas. Usando o modelo pré-existente. Exatamente. Modelos de tomada, de matriz, de tudo mais. Você vai pegar um modelo básico e vai aplicar lá. Tem um modelo, para quem gosta desse tema, né, de inteligência artificial, eu brinco que tem um modelo que você instala no seu próprio desktop, que é do Stanford, né? Chama Alpaca. Então você baixa um modelo, ele tem gigabytes. É a parente da Llama. Tem que ter uma GPU poderosíssima, e aí você instala no seu desktop. Então, você testar... E aí você pode pôr os seus arquivos e fazer ele aprender o que você faz. Responder seus e-mails, né? Quem sabe você não cria o seu próprio Jarbas, né? Para fazer Nossa, interessante. E hoje, é claro, a AWS aluga cloud, todos esses multisserviços, mas existe algo como eu alugar uma IA, assim? Então, o que a gente está falando é de você construir esse IA. Eu tenho um estúdio, é como se fosse o seu estúdio aqui para a gente fazer podcast. Eu tenho um estúdio para você criar a sua LLM, seu modelo básico. Mas vocês não oferecem um modelo para eu trabalhar em cima dele? Não, aí eu deixo o parceiro criar o modelo. Entendi. Porque eu sou uma pessoa que fornece ferramentas. Tá. Eu sou, de novo, um e-commerce de infraestrutura de ferramentas. Você vai criar coisa para resolver o seu problema. Então, a ideia é, eu tenho o SageMaker, o SageMaker Studio, eu tenho agora o Bedrock, mas, por exemplo, o meu amigo Paulo vai pegar isso, vai jogar lá e vai trazer soluções para os clientes top match. A gente, por exemplo, tem algoritmos clínicos que funcionam como suporte para os nossos enfermeiros darem orientação para os clientes, que a gente vai transformar isso agora usando a inteligência da Alexa. E aí a Alexa vai fazer esse papel no modelo mais simples no início, depois vai evoluindo até a gente chegar num... E também o modelo do atendimento, até do próprio atendimento, ele começar a melhorar, né? A gente começa a ver. Vocês conseguem ver o que deve estar caminhando do seu ponto de vista de ação proativa em cima de saúde das pessoas? Porque, digamos, a gente vai fazer tem um problema, a gente liga para o médico, faz um teleatendimento ou coisa assim, sempre resolver um problema. Mas, digamos, a gente está falando agora do wearables, né, de equipamentos que ficam analisando sono e coisa parecida, então o computador daqui a pouco vai ter um pouco mais de inteligência sobre o que está acontecendo com você. E, de forma proativa, ela pode começar a tentar conduzir alguma coisa para melhorar a saúde mental, ou saúde do corpo, induzir a pessoa a fazer atividade física. Como é que vocês veem esse lado de chegar e o computador tentar controlar o ser humano? Eu acho que não é uma questão de controlar, e sim de quebrar a cultura e gerar o interesse para olhar para aquele lado com informação, né? É o que a gente estava falando antes. A gente agora começa a ter um monte de informações e começa a se preocupar com isso. Você não se preocupava muito com o teu sono antes. Aí você começa a ver no wearable que ele te dá informação, aumenta teu interesse em se cuidar e em dormir melhor. Sim. Ele não vai chegar e mandar, ele vai te convencer que é importante fazer, é óbvio. Você vai começar a ver aquilo, vai ver que não dormiu bem na última semana, você vai começar a se preocupar e aí vai quebrando a cultura aos pouquinhos e você vai evoluindo, né? É claro que a parte de profissionais da saúde ou de serviços de saúde vai te dar o suporte complexo disso. Você vai ter um vislumbre do que precisa. A interpretação, né? Mas o serviço vai continuar sendo importante para que você tenha a complexidade bem aplicada, né? Senão fica muito raso, né? E também essas informações vão estar muito mais disponíveis para quem cuida da tua saúde. Os profissionais de saúde vão ter muito mais informação vindo de wearables, vindo de outros... É que eu fico preocupado com a tendência do negócio, né? Porque eu acho que informações seguradoras vão querer saber a respeito de como é que você está tocando a tua vida, como é que empresas de coisa vão querer saber como é que se esse cara vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro. Mas já estão tentando saber de algumas maneiras, né? E a gente fica com receio de como é que a gente vai lidar vai enfrentar o computador,
consumidor, de certa forma. Essa é uma preocupação muito grande em todo o mercado, inclusive com inteligência artificial. O que ele vai me orientar, o que ele vai buscar de informação minha e vai colocar disponível, como vai ser usado isso. Isso é uma preocupação muito grande na área da saúde, sem dúvida. Mas é uma questão de ir discutindo, como o Ronaldo falou, a gente está no começo disso. E é importantíssimo discutir e decidir que caminho a gente vai adotar. Tem uma camada tecnológica, mas tem uma camada de governança e cultura que precisa ser trabalhada para construir a maneira como a gente vai lidar com tudo isso, né? É porque a cultura vem um pouco depois da tecnologia. A gente cria a tecnologia e depois vai... Depois a gente vai vendo os erros. Joga a tecnologia e fala assim, briguem. Vamos usar isso aqui agora. E é assim que acontece. A gente vai discutindo e vai tentando colocar normas e conceitos para saber como a gente vai usar melhor a tecnologia. Eu brinco sempre assim, a gente que é mais velho, né, lembra do bug do milênio, o mundo vai acabar, acabou. E a gente vai errando e acertando e vai vendo os limites éticos e os limites de governança também. Até você estava falando coisa dos wearables, eu dou muita risada, porque os wearables hoje já ficam assim, você está 2 horas sentado. Vai levantar, vai dar uma caminhada, né? Sim, já manda na nossa vida. Já vai mandando na sua vida. Ainda está dando choque, só treine. Exatamente. Daqui a pouco vai sair uma chicotada dele, assim, vai, levanta. Então já tem muita coisa. Aliás, eu acho que o próprio Apple Watch, ele já, se você tiver uma queda brusca, ele já... ele faz ligação de emergência, né? O iPhone também. O iPhone também. Então tem isso também. Quer dizer, cada vez mais... E a gente está no começo disso. Imagina daqui a 5, 10 anos. Na sua visão, Ronaldo, imagino que você se conecte muito com os heads da tua mesma área globais, digamos assim, né? Os Ronaldos espalhados pelo mundo. E você vê o Brasil... É claro que a tecnologia caminha muito junto globalmente, mas o Brasil, ele tá on time, ele tá atrasado, ele tá na frente, tem... Como é que você vê, assim, que a gente está caminhando em relação... O meu suspiro, ele é grande, porque o Brasil são muitos Brasis, né? Sim, quando a gente pega o Brasil, você tem desde um Einstein em Sírio, que é igual a qualquer hospital em qualquer lugar do mundo, mas você vai para outras coisas do SUS e cidades que você vê que a gente está igual a África ou a Índia. Sim. Então a gente é muito dispar nessa questão, principalmente a questão de como eu levo para pequenas cidades a tecnologia, porque ela não tem dinheiro para adquirir nenhum computador, né? Eu estava discutindo com uma empresa, não vou citar nomes aqui, mas a empresa falou, Ronaldo, o cara não tem um desktop que preste dentro do hospital. Ele não tem dinheiro para pagar o software para estar lá. Como é que esse cara vai fazer um atendimento se ele não consegue nem fazer a captação da informação? A gente tem um problema muito hoje grande, assim, que ainda existem muitas questões sobre olha esse tem cabimento que eu vou falar. Sobre o uso de tecnologia em hospital. Não estou falando do hospital do Sírio, do Einstein, aqui, de Blumenau. Eu estou falando de hospitais, às vezes, nos grandes rincões. O próprio enfermeiro tem um celular. Mas o hospital não tem um sistema de tecnologia. Porque, às vezes, o pessoal não vê valor na tecnologia. É mais fácil comprar... O hospital é tão carente, que na hora de ele tomar uma decisão entre comprar uma máquina de tomografia ou comprar remédio, ele fala, eu compro o sistema depois. Sim. E é uma questão mais de verba, de dinheiro. Então, exato. É um desafio, né? Então, assim, eu vejo coisas no Brasil, como eu falei aqui, sobre genética, genoma, que estão na alta classe, que estão assim igual a qualquer lugar do mundo. Você vai no melhor hospital de Nova York, você vai ver a mesma coisa. Em compensação, você vai em algum lugar que você fala assim, caramba, cara, na África acho que tá melhor, né? Nessa cidadezinha do interior aqui, que tem um médico que não tem uma tomografia, não tem uma... Então talvez o nosso desafio não seja estar up to date com o que está acontecendo. Isso a gente já tem possibilidade. Isso. É talvez buscar um nivelamento da tecnologia. É o nivelamento do uso da tecnologia na saúde. Então por isso que, por exemplo, eu aplaudo muito as iniciativas de telemedicina, porque você consegue aproximar pessoas, às vezes, num grande rincão longe, que ali ela não teria acesso. Mas com um celular, então isso vai trazendo mais próximo. Então ela resolve barreiras. Perfeito. Show, sensacional, né? Baita conversa, assim. A gente fica muito contente, né, de receber vocês e agradece pelo tempo, pela disponibilidade de vir, porque, querendo ou não, o público que nos acompanha aqui é um público de empreendedores, de pessoas que estão inovando nos seus negócios e buscam inspiração dos nossos papos, né? E a gente faz um esforço máximo para entregar isso, para ver que tecnologias que muitas vezes parecem distantes já estão acontecendo e existe oportunidade para isso, né? Então, obrigado, Ronaldo, obrigado, Paulo, pela vinda. O pessoal que quiser acompanhar, assim, as redes sociais de vocês, não sei se vocês têm iniciativas de conteúdo ou falam sobre isso, né? Sobre o trabalho de vocês, quem quiser se conectar, por onde pode fazer? LinkedIn, Ronaldo Oliveira, pode procurar Ronaldo Oliveira AWS, eu tô lá. Legal. Da mesma forma, Paulo.salve. LinkedIn. Legal, então a gente vai deixar aqui na descrição os LinkedIns de vocês para o pessoal poder seguir, se conectar, acompanhar. Não viraram influenciador digital do Instagram ainda, pois então. é. Não posso. Eu não posso. Não pode. Não pode falar de IA no TikTok, Ronaldo.
Não, a gente evita essas coisas. Ainda com dancinha ainda. Pois é. Dancinha. Olha que tem um espaço aí para ser preenchido. Legal, show de bola, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não segue a gente, faça isso, né, no YouTube, nas principais plataformas de áudio. A gente tá inclusive no Amazon Music, então quem quiser escutar esse episódio por lá pode fazer isso. Agradecer também aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima, a doutora Rebeca Heinzen e ao Danco, que nos ajudam aí a seguir com esse projeto. Obrigado aos nossos convidados e a gente se vê no próximo episódio do Jogando A plateia falou, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado.